Olá, caros amigos e irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série sobre reverência. Lembre-se que para você não perder nenhuma parte desta série, é só se inscrever no nosso canal e clicar no sininho para receber um aviso diretamente no seu e-mail quando o próximo vídeo for publicado. No último vídeo, nós tratamos a respeito do que é adoração e terminamos com algumas perguntas, vocês se lembram? Mas afinal, como Deus quer ser adorado? Como devemos nos aproximar dele? Como deve ser nosso comportamento em sua presença, principalmente em sua casa? Quem determina a maneira de adorarmos a Deus? Devo confessar a vocês que eu também preciso de uma reforma em minha vida nessa questão da reverência. Mas para que possamos nos corrigir, precisamos saber em que estamos errando e qual seria a conduta correta, vocês concordam? Há pessoas que podem estar agindo com irreverência por não terem conhecimento. Talvez não saibam como se comportar na presença de Deus, e se alguém as ensinar, elas estarão dispostas a colocar o que aprenderam em prática. Mas quem vai ensinar? Quem vai instruir a respeito disso? Para quem devemos perguntar isso? Ora, é simples. Para quem eu quero oferecer meu culto, minha adoração, minha reverência? Para Deus? Então, quem deve dizer qual é a maneira correta de oferecer o culto, a adoração, a reverência? É óbvio, é Deus. É Ele quem diz a maneira como devemos adorá-lo e nos comportar em sua presença e em sua casa. Se é Ele que vai receber o presente, a oferta, a nossa adoração, então Ele é quem diz que tipo de presente quer e como quer que o entreguemos, certo? A humildade e a reverência devem caracterizar o comportamento de todos os que vão à presença de Deus. Em nome de Jesus, podemos ir perante Ele com confiança. Não devemos, porém, aproximar-nos dele com uma ousadia presunçosa, como se Ele estivesse no mesmo nível que nós. Aos que se dirigem ao grande, todo-poderoso e santo Deus, como se dirigissem a um igual ou mesmo inferior. Aos que se portam em sua casa conforme não imaginariam fazer na sala de audiência de um governador terrestre. A humildade é uma característica essencial quando vou à presença de Deus ou quando lido com coisas sagradas. Tenho que compreender e reconhecer minha posição, reconhecer quem eu sou e quem Deus é. Deus é nosso Pai? Sim, mas acima de tudo, Ele é Deus. Ele é nosso amigo? Sim, mas acima de tudo, é Deus. Ele não está e nunca estará no mesmo nível que eu. Ele não está nem no mesmo nível do maior dos anjos celestiais. Deus é Deus, Ele é o grande eu sou e devo respeitá-lo e honrá-lo como tal. Então qual tem sido o meu comportamento na presença desse Deus Santo, onde quer que eu invoque sua presença? Como tenho me referido ao nome de Deus quando prego, quando oro, quando converso com Ele ou falo a respeito dEle? Tenho tratado o Todo-Poderoso como um qualquer, como alguém que está no meu nível? Tenho chamado o Senhor usando pronomes de tratamento comuns? Tenho usado o nome santo de Deus de maneira leviana, em brincadeirinhas, piadinhas? Tenho me comportado em sua casa como se estivesse na minha sala de estar? Nossas igrejas precisam ser instruídas para manifestar mais elevado respeito e reverência para com as coisas sagradas do culto a Deus. Não temos dúvidas disso. Todos nós precisamos de instrução a respeito. Por isso, reforço a pergunta: quem nos instruirá? Quem nos ensinará? Quem nos dará as orientações a respeito de como nos comportar na presença de Deus? O próprio Deus responde: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Portanto, também em relação à maneira de adorar a Deus e à forma de demonstrar reverência por Ele, é Ele próprio quem nos dá instruções. A adoração é para Ele, então é Ele quem diz o que gosta, o que quer e como quer receber. Deus mesmo deu as instruções para o seu culto. É evidente, o culto é para Ele, o culto é dele. A igreja é o santuário da congregação. Devem existir aí, na igreja, regulamentos quanto ao tempo, lugar e até a maneira do culto. A palavra regulamentos não é muito agradável aos ouvidos contemporâneos, mas Deus nos revelou que devem existir regulamentos, devem existir regras em sua casa. Mas regulamentos em relação ao quê? Em relação ao tempo, em relação ao lugar e até em relação à maneira como devemos cultuá-lo. Pode parecer estranho para muitos hoje, mas não podemos adorar a Deus da maneira como desejamos, da maneira que nos agrada. No culto a Deus, a espontaneidade tem limites. E esses limites, esses regulamentos devem estar fundamentados em quê? Na opinião de A ou B, no gosto e vontade desse ou daquele grupo? Não. Devem estar fundamentados na vontade daquele que receberá o culto, na vontade revelada de Deus. Falando a respeito das instruções dadas ao povo de Israel, Ellen White comenta: o propósito de Deus era, e ainda é logicamente, ensinar ao povo que devem dele aproximar-se com reverência e temor e da maneira indicada por quem? Por ele mesmo.
Em essência, o que determina qual será a nossa maneira de adorar a Deus não é a vontade e o gosto das pessoas, não são os sentimentos, não são as práticas das pessoas famosas e influentes, não é a preferência dos jovens, não é a cultura local, os costumes da sociedade. Nossa maneira de adorar é determinada, é decidida, é escolhida por aquele que irá receber essa adoração. É Deus quem determina nossa maneira de adorá-lo. Ele, por amor, nos instrui e nós, por amor, obedecemos. Aliás, como vimos no vídeo anterior, adoração é isso, é submissão à vontade de Deus, não à nossa, submissão à vontade do Criador, não à vontade da criatura. Aliás, sabe qual é uma das coisas que nos tiram o senso de reverência para com Deus? Veja, o povo adotou muitos dos costumes dos seus vizinhos gentílicos e assim sacrificou em grande proporção seu próprio caráter peculiar e santo. Gradualmente perderam o quê? Sua reverência para com Deus. Como chegaram a esse ponto? Por copiarem as práticas dos vizinhos pagãos. Em nosso contexto hoje, por copiar e misturar práticas mundanas no culto a Deus. Copiar as práticas e costumes e gostos do mundo em nossa maneira de adorar a Deus faz com que gradativamente percamos a reverência para com Ele. Não precisamos consultar as modas e gostos do mundo, muito menos copiá-los. Deus já determinou nossa maneira de viver e de adorá-lo. É muito importante que entendamos isso. E é muito importante também que estudemos esse assunto de maneira mais diligente, que busquemos conhecer e praticar a vontade de Deus. Afinal, o que será de nós se não soubermos nos comportar na presença dele? Veja o que Paulo escreveu aos Hebreus. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus, de que forma? Agradavelmente, ou seja, de forma que o agrade, com reverência e piedade, devoção e amor a Deus, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Deus é fogo consumidor. Mas lembre-se que o fogo pode tanto refinar e purificar quanto destruir completamente. O mesmo fogo que refina e purifica o ouro destrói instantaneamente a palha. Para o pecado, onde quer que se encontre, nosso Deus é um fogo consumidor. O Espírito de Deus consumirá o pecado em todos quantos fizerem o quê? Se submeterem a seu poder. Aqui é um processo de purificação pelo fogo. Se os homens, porém, se apegarem ao pecado, ficarão com ele identificados. Então a glória de Deus que destrói o pecado tem que destruí-los. Aqui é um processo de completa destruição pelo mesmo fogo. O mesmo pode ser visto na experiência do povo de Israel diante do Monte Sinai, quando Deus desceu para falar com Moisés. Veja o que aconteceu ali. E todo o Monte Sinai fumegava porque o Senhor descera sobre ele em fogo. E a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. O povo ficou amedrontado. Aquele fogo poderia destruí-los completamente, instantaneamente, se eles não seguissem as orientações dadas por Deus. Porém, a intenção de Deus não era assustar, mas dar ao povo uma ideia de sua grandeza, poder, santidade, para que eles tivessem um espírito de reverência. Por isso Moisés disse ao povo: não temais, ou seja, não tenham medo. Deus veio para vos provar e para que o seu temor, para que o respeito, a reverência por Ele esteja diante de vós, a fim de que não pequeis, a fim de que não desobedeçam suas ordens. Se seguissem as orientações de Deus, o povo seria abençoado e santificado. Se desobedecessem, seriam destruídos. Espera aí, isso não parece tirania? É como se Deus dissesse assim: se me obedecerem, vocês vivem. Se desobedecerem, vocês morrem. Será que Deus é assim? Na verdade, é bem simples de entender isso. Imagine que um pai está conversando com seu filho pequeno e diz assim: filho, está vendo aquela garrafa ali? Ela está cheia de veneno, é mortal, não beba aquele líquido, ok? Fique longe dessa garrafa. Se você me obedecer, vai viver. Se me desobedecer, vai morrer. Esse pai parece um tirano para você? É claro que não. O mesmo acontece em relação às ordens que Deus nos dá. Não é que Ele deseja nos destruir porque desobedecemos. Nossa própria desobediência já traz a destruição como consequência natural. As ordens de Deus têm justamente o objetivo de nos proteger da destruição. Por isso Deus nos diz o seguinte: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Deus nos dá uma ordem: escolha a vida. Mas se nós desobedecemos, naturalmente estamos escolhendo a morte. E o que teremos como resultado? A morte. Foi Deus quem quis nos matar? Não, fomos nós mesmos que escolhemos a morte e Ele respeitou nossa escolha. Isso se chama livre-arbítrio.
Veja o que mais Deus nos diz. Desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva? Vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. No contexto que estamos tratando aqui, Deus está nos dizendo o seguinte: meus filhos, é assim que vocês devem me adorar, é assim que vocês devem agir em minha presença, é assim que vocês devem se comportar na minha casa, para que minha glória seja para vocês um fogo protetor e purificador, e não um fogo destruidor. Portanto, irmãos, é Deus quem diz de que maneira devemos adorá-lo e de que maneira devemos nos comportar em sua casa, de que maneira devemos viver os nossos dias. Cada um de nós tem liberdade para seguir as orientações de Deus ou não. Porém, ignorar ou deliberadamente desprezar as instruções de Deus é colocar voluntariamente a vida eterna em risco. Na verdade, é escolher a morte eterna. Deus deu a seu povo, na antiguidade, regras precisas e exatas sobre ordem. Porventura terá mudado? É evidente que Deus não mudou. Ele nunca muda. Mas, infelizmente, nós mudamos. Nós temos nos distanciado de tal forma da vontade de Deus que muitas das instruções divinas que eu irei expor aqui poderão surpreender alguns de vocês. Poderão parecer radicalismo, extremismo, um exagero. Quando nos distanciamos da luz, nossos olhos vão se acostumando de tal forma que quando a luz brilha de novo, nos sentimos ofuscados e acabamos fechando os olhos para evitar a luz. Por isso, em primeiro lugar, precisamos admitir: no que diz respeito à reverência para com Deus, sua obra e sua casa, nós mudamos muito. Veja o que Deus nos revelou por meio de sua serva Ellen White. Houve uma grande mudança, não para melhor, mas para pior, nos hábitos e costumes do povo com relação ao culto religioso. A reverência que o povo antigamente revelava para com o santuário onde se encontrava com Deus, em serviço santo, quase deixou de existir completamente. É um fato deplorável que a reverência pela casa de Deus esteja quase extinta. Que triste realidade, irmãos! Mas será esta uma realidade na minha vida? Será que o senso da presença de Deus e da profunda reverência que devo manter diante dele está quase totalmente extinto de minha vida? Se está, eu tenho uma ótima notícia. Ainda estamos em tempo de graça, ainda dá tempo de corrigirmos isso. E Deus nos revelou como podemos fazer. Porém, se não busco esse conhecimento, se não estudo essas instruções de Deus, se não respeito as exigências de Deus com relação ao culto, por ignorância voluntária ou como Caim, por rebeldia, se decido oferecer ao Senhor aquilo que eu quero, da forma que eu quero, o que acontecerá? O mesmo que aconteceu com Caim. Veja só. Caim apresentou sua oferta, mas Deus não a aceitou. Por mais imponente que seja a construção da igreja, por mais modernos que sejam os equipamentos, por mais belas que sejam as músicas, por mais eloquentes que sejam as pregações, se não seguirmos as prescrições do Senhor, se não seguirmos suas orientações, se não procedermos da maneira como Ele indicou, seja na organização do culto, seja no nosso comportamento na igreja, seja enquanto congregação, seja enquanto dirigentes e pregadores, Ele definitivamente não aceitará nossa oferta. E corremos o risco de voltarmos para casa crendo que adoramos a Deus, quando na realidade adoramos a nós mesmos, ou adoramos a pessoas. Por causa de sua irreverência na atitude, no traje, e falaremos sobre trajes em outro vídeo, e comportamento e sua falta de verdadeiro espírito de devoção, Deus muitas vezes, quantas? Muitas vezes tem afastado o seu rosto dos que se achavam reunidos para o culto. Parece estranha essa possibilidade. Como Deus pode afastar seu rosto de nós se estamos reunidos justamente para cultuar o seu nome? É simples. Se não demonstrarmos profunda reverência para com o nome de Deus, para com sua casa, para com o culto ao Senhor, se não seguirmos suas orientações, pois é Ele e não nós quem decide o que é reverência, Ele simplesmente não aceitará essa oferta. Posso receber bênção se Deus afasta seu rosto de mim? É claro que não. Portanto, não estaremos aptos a receber as bênçãos que Ele reservou para nós. E como seria doloroso, irmãos, ouvir o Criador a nos dizer, assim como Ele disse ao povo de Israel no passado, o seguinte: de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Não continueis a trazer ofertas vãs, inúteis.
O incenso é para mim abominação, e as luas novas, e os sábados, e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Basicamente, Deus estava dizendo o seguinte: não suporto mais os cultos de vocês. Observe que os elementos e rituais que Deus cita em sua queixa foram ordenados por Ele mesmo. Por que então agora Deus diz que não suporta mais aquilo que Ele próprio instituiu? Ainda que me ofereçais holocaustos, ofertas de alimentos, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito, ou seja, o ruído, o barulho dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas violas. A depender da maneira como conduzimos o culto, e principalmente da motivação do nosso coração, a depender da maneira como nos comportamos diante da presença de Deus, a depender da maneira como vivemos o nosso dia a dia, nossos cultos podem se tornar não apenas inaceitáveis, mas detestáveis, abomináveis para Ele. Então, ao final de um culto assim, oramos a Deus agradecendo as bênçãos que não recebemos, pois nossa irreverência impediu que nos fossem concedidas. E vamos para casa enganados, iludidos não pelo Senhor, mas por nós mesmos e por nossos próprios instáveis sentimentos. Portanto, irmãos, não podemos ignorar as instruções de Deus e esperar que o culto seja aceito e que as bênçãos sejam derramadas. Esperar receber bênçãos sem cumprir com as nossas responsabilidades para com Deus é pura presunção. É exatamente a oferta de Caim. Por isso Deus disse a ele, a Caim: se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Deus estava dizendo o seguinte: Caim, se você fizer o que eu pedi, da maneira como pedi e com o espírito correto, prontamente aceitaria a sua oferta. Se você não fizer, não tem como aceitá-la. Veja o que Ellen White comenta a respeito disso. Abel trouxe dos primogênitos de seu rebanho e do melhor, como Deus havia ordenado. Caim irou-se com o Senhor e com seu irmão. Um anjo inquiriu, ou seja, questionou, quanto à razão de sua ira, e informou-o de que se ele fizesse o bem e seguisse as orientações dadas por Deus, ele o aceitaria e estimaria a sua oferta. Mas se ele não se submetesse humildemente aos planos divinos, crendo e obedecendo, Deus não poderia aceitar a oferta. Se sigo uma conduta diferente daquilo que Deus me pediu, Ele aceitará minha oferta? Aceitará meu culto? Aceitará minha adoração? Derramará bênção sobre mim? Deve haver um conhecimento inteligente de como aproximar-se de Deus em reverência. Observe, deve haver um conhecimento inteligente. Não se trata de sentimentos, emoções, êxtase, mas de um conhecimento inteligente, racional da vontade de Deus em relação à maneira como devemos nos aproximar dele, a maneira como devemos nos comportar, como devemos demonstrar reverência, principalmente em sua casa, no templo. Estamos vivendo num tempo em que todos devemos atender ao preceito do Salvador: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Uma de vossas mais fortes tentações, qual é? É a irreverência. Por isso precisamos estar atentos, não podemos baixar a guarda, pois a tentação da irreverência nos assaltará constantemente. Mas precisamos perseverar em fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? O conhecimento nos foi dado, a instrução nos foi concedida. Mas se nós não buscamos, não lemos, não estudamos, não refletimos, Deus nos considerará como estando em tempo de ignorância? De forma alguma. Ele nos considerará como estando em tempo de rebelião contra a sua autoridade. No entender de muitos, não há maior santidade na casa de Deus do que em qualquer outro lugar dos mais comuns. Essas pessoas não reconhecem que aí vem encontrar-se com Deus e os santos anjos. Uma reforma de que tipo? Uma reforma radical a este respeito se faz necessária em todas as nossas igrejas. Nós precisamos de uma reforma radical. Alguns precisam se corrigir num ponto, outros precisam se corrigir em outro ponto. Alguns precisam se corrigir em algumas coisas, outros em muitas coisas. Outros ainda precisam se corrigir em tudo. E pode ser que exista alguém que não precise se corrigir em nada, para quem essa série de vídeos será útil apenas para reforçar seus conceitos e princípios. Porém, se você é alguém como eu, que precisa fazer correções no aspecto da reverência para com Deus, lembre-se que reconhecer o erro é ótimo, mas não é o bastante. Além de reconhecer, precisamos agir para corrigir. E para que possamos agir, precisamos saber em que estamos errando. E para que saibamos isso,
precisamos conhecer as orientações de Deus em relação ao que Ele quer que nós façamos e o que Ele quer que nós evitemos. Tenho certeza que há pessoas sinceras que carecem de instrução, principalmente os bebês espirituais, nossos irmãos que são novos na fé, que são recém-batizados. Eles precisam de instrução clara e objetiva sobre reverência. Se isto for negligenciado, a irreverência se tornará um hábito tão natural que qualquer mensagem como esta que estou expondo nesta série de vídeos será considerada extremismo, um exagero. Quando uma igreja for deixada na ignorância destes pontos, o ministro negligenciou seu dever e terá de dar conta a Deus. A menos que aos crentes sejam inculcadas ideias precisas, veja que não são ideias vagas, subjetivas, mas ideias objetivas, práticas, precisas acerca do culto verdadeiro e da verdadeira reverência para com Deus, prevalecerá entre eles a tendência para nivelar o sagrado ao comum. Tais pessoas que tratam o sagrado de maneira leviana, comum, professando a verdade, serão uma ofensa a Deus e uma lástima para a religião. Precisamos urgentemente de uma reforma. Isso exigirá buscar diligentemente a revelação da vontade de Deus na Bíblia e no espírito de profecia, e exigirá fiel submissão a essa revelação do Senhor, num esforço decidido e contínuo de nossa parte. A recompensa será recebermos suas bênçãos. Mas quais são as orientações de Deus para o seu culto? O que Ele quer que façamos quando estivermos reunidos em sua casa? O que Ele quer que evitemos? Esse é o tema de nossos próximos vídeos. Nos vemos em breve. Que o Senhor nos abençoe. Amém.